Amém. Vamos orar. Pai, nós vamos, Senhor Deus, olhar para a Tua palavra e nós sabemos, Senhor Deus, que precisamos, Senhor Deus, do Teu Espírito que inspirou esta palavra, ó Deus, para falar aos nossos corações, a partir, Senhor Pai, de dentro dos nossos corações, para que haja, Senhor Pai, uma perfeita, Senhor Deus, consonância entre, Senhor Pai, a palavra, Senhor Deus, escrita e a palavra, Senhor Deus, que foi escrita em nossos novos corações, para que nós amássemos a revelação de quem Tu és, para que nós, Senhor Pai, em vez, Senhor Pai, de tomarmos partido em nossas vidas de nós mesmos, do nosso ego, ou da nossa carne, ou Deus, vermos nossa carne como uma das coisas a serem, Senhor Pai, mortificadas, Senhor Deus, pelo poder da nova vida que está em nós, e nós não conhecemos, Senhor Pai, todas as coisas em nós, ó Deus, a não ser que Tu revele a nós e revele o que o nosso mundo é, o que nossa alma é, o que o pecado é. Não há nada em nós, Senhor Pai, que seja capaz de descobrir a verdade por nós mesmos. Ó Deus, não há nenhuma capacidade no homem natural e nós precisamos, Senhor Deus, que dia após dia o Teu Espírito, Senhor Pai, fale aos nossos corações e não somente, Senhor Pai, nós acumulemos informações em nossas mentes, que nesta noite nossos corações sejam tocados, ó Deus, nossa alma impressionada, Senhor Deus, com aquilo que Tu és, com, Senhor Deus, o que o homem se tornou ao estar, Senhor Pai, separado de Ti, alienado de Ti, com sua mente em inimizade contra Ti. Quanta, Senhor Pai, distopia, Senhor Deus, quanta falsidade, contra os argumentos falaciosos, a mente, o coração do homem elabora, Senhor Pai, para negar aquilo que ele sabe ser verdade, aumentando, Senhor Deus, sua condenação. Que nós possamos, Senhor Pai, ver quão maravilhoso foi ter nossas mentes e corações iluminados por Ti e, Senhor Pai, sermos luz neste mundo escuro, através somente da Tua palavra, Deus. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, tanto de manhã quanto à noite, nós olhamos para o livro de Eclesiastes, no capítulo 1, e nós vamos continuar olhando para o livro de Eclesiastes algumas vezes, e eu estava pronto para passar para o capítulo 2 de Eclesiastes, já que nós ficamos domingo de manhã e domingo à noite olhando o capítulo 1, mas eu quis, ao olhar, fazer um resumo e fazer um fechamento do capítulo 1, para entrar no segundo, quando nós vamos entrar numa fase em que o pregador abraça o hedonismo, que é outra manifestação do humanismo secular. E nós começamos a falar no domingo passado de manhã, que alguém me perguntou se o humanismo secular não tinha nada para cooperar de alguma forma, e nós começamos a falar sobre o Salmo 1, que diz que bem-aventurado é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando a Bíblia diz isso, não está falando que você não anda segundo o conselho daquelas pessoas horríveis da sociedade, que vivem uma vida totalmente torta. Não é isso que ele está falando. O Salmo está contrastando duas pessoas, porque só existem dois tipos de pessoas. É o homem ímpio e o homem que ele descreve como aquele que tem prazer na palavra de Deus e medita nela de dia e de noite. E depois o Salmo usa duas metáforas diferentes para falar sobre o ímpio e para falar sobre o homem que foi resgatado. E ele diz que o homem que foi resgatado, que foi regenerado, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, todas as suas raízes estão em Deus, na mente de Deus, no coração de Deus. E diz que essa árvore, ela fica verde o ano todo, independente das situações, ela está tirando os seus recursos do rio, que é Deus, não é? Mas ele diz, mas o homem ímpio não é assim. O homem ímpio não tem raízes, ele é como a palha que o vento espalha, ele está totalmente entregue ao sabor do vento e dos acontecimentos. Ele é uma ruína, porque a palha é aquilo que foi tirado do trigo, e tudo que é vital ficou, e aquilo que sobrou, aquilo é juntado. Então até aquele montão não tem forma. Amanhã ele tem uma forma, depende de como o vento, porque ele não tem raiz, ele não tem vida, ele é uma casca vazia. Então
É isso que o Salmo está dizendo quando diz que você não anda segundo o conselho de quem é uma palha, de quem não tem suas raízes em Deus. E quando a Bíblia fala sobre impiedade, ele não está falando sobre as piores pessoas da sociedade, ele está falando sobre todas as pessoas que não têm suas raízes em Deus. De tal maneira que no capítulo 1 de Romanos, quando Paulo vai falar sobre todos os homens, ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda injustiça e impiedade dos homens. Todos os homens, quem? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, o apóstolo Paulo diz. Não há quem busque a Deus, não há quem se deleite em Deus. E ele começa a descrever todos os homens. Essa é a impiedade. Não andar segundo o conselho dos ímpios é não andar sob nenhuma sabedoria que dirige a alma, o coração, as faculdades que devem viver para a glória de Deus, em detrimento da revelação de Deus. Então foi por isso que nós começamos a olhar o livro de Eclesiastes, porque o livro de Eclesiastes é o experimento humanista secular radical, porque quem está escrevendo o livro vai olhar a vida dessa forma, apenas dessa forma. E Eclesiastes 1:14 diz: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então, eu lembro que no domingo à noite eu falei sobre o guia do mochileiro das galáxias, que era uma série de ficção científica que aconteceu no rádio, depois virou livros e filmes, e de Douglas Adams, que era uma das pessoas que participou de um grupo famoso que produziu um humor assim importante, que é o Monty Python. E nessa série há um supercomputador no universo chamado Pensamento Profundo, traduzindo para o português, e a tarefa dele era determinar a resposta da vida. Qual é a resposta da vida? Por que a vida existe? Qual a resposta da existência das galáxias? Qual a resposta da existência de todos os seres? Qual a resposta para todas as coisas? E nessa série, então, esse super, mais poderoso computador, não da Terra, mas de todo o universo, todas as galáxias. Então, ele usa toda a sua capacidade para determinar isso. O computador leva muito tempo, 7,5 milhões de anos, mesmo sendo esse computador mais poderoso, e você fica nessa expectativa, e no final ele vai dar a resposta, qual é a razão de todas as coisas, a gente falou, e ele disse que a resposta é 42. E todo mundo fica chocado, decepcionado. Essa é a resposta? Você ficou 7,5 milhões, o maior computador que já existiu, para dar a resposta de todas as coisas, e a resposta é 42. O que a gente vai fazer com isso? Aí ele: olha, a questão toda é que vocês nunca pensaram em qual era realmente a pergunta, vocês queriam a resposta é essa. Mas se vocês não sabem a pergunta, vocês vão achar que não sabem o que fazer com a resposta. O problema de vocês não é a resposta, vocês não sabem a pergunta. Todos querem conhecer o sentido da vida, mas a fim de obter a resposta certa, nós precisamos da pergunta certa, e essa é a busca do autor de Eclesiastes, alcançar uma compreensão verdadeira e correta da vida, não só da vida, mas do universo inteiro. Isso foi a busca de todos os grandes filósofos. Você pode ir para Heráclito, Tales, de Mileto, os pais, os primeiros. A ideia deles era achar isso que é o universo. O universo é a junção de duas palavras que são, a princípio, elas são opostas, porque ela pega a palavra diversidade e união, ou seja, a gente olha para as coisas, para o mundo, e o que você vê é que há uma diversidade enorme de seres, aqui na Terra, de animais, de plantas, de coisas, uma diversidade enorme. Agora, o que une todas essas coisas? Se nós não encontrarmos aquilo que faz todas essas coisas diferentes terem uma unidade, você não tem um universo, você tem um caos. E nós não temos o caos, nós temos uma unidade da diversidade, que por isso que o nome é universo. Você sente que há uma
algo que liga todas as coisas. Mas o que é que liga todas as coisas? Nós não sabemos, não é? Então nós sentimos que há diversidade e que há uma coisa que liga todas essas coisas. Mas o que é que liga todas essas coisas? O que faz todas essas coisas um verdadeiro universo que nós possamos compreender por que e como todas essas coisas estão ligadas e para que elas existem. Essa é a busca do autor de Eclesiastes, mas foi a busca da filosofia. Foi assim que a filosofia começou, com Tales, enfim. Para alcançar a compreensão verdadeira e correta da vida e do universo, as pessoas podem dizer: olha, eu creio no aqui e agora, eu não sou alienado, eu penso, eu quero fazer a diferença, e ao mesmo tempo elas podem ser totalmente contraditórias racionalmente. Em 71, a canção Imagine, de John Lennon, estourou nas paradas mundiais, né? E até hoje ela é famosa, e a mensagem central da música de John Lennon é a mensagem daquilo que a pessoa me perguntou, do que o humanismo secular pode ajudar e por que não. A música de John Lennon, eu acho que é um hino do humanismo secular, porque Imagine, ele é uma música assustadoramente melancólica, que está tentando olhar as coisas num ângulo totalmente humanista secular, e é totalmente centrada no homem. A música Imagine é totalmente centrada no homem. Ela começa pensando, propondo para nós assim: imagine que não exista céu, nem Deus, nem inferno. Imagine que tudo que exista seja o homem, seja a matéria, seja o físico. Imagine isso. Imagine que não há nada no seu agora. Essa é a essência do humanismo secular. Não existe Deus, não existe inferno, não existe eternidade, não existe essa coisa chamada alma, essa coisa que não está ligada ao corpo, só existe processos químicos na nossa mente. Essa é a proposta de John Lennon. Então imagine se todos nós pudéssemos abraçar a vida sem Deus, sem inferno, sem nada depois, só pensando no agora. Então nós íamos encontrar paz, nós íamos viver em harmonia, nós íamos viver. Então é um ode ao humanismo secular. A letra projeta essa visão de mundo ideal sem Deus, sem inferno, sem céu. E os ouvintes são são conclamados a usar. Nós podemos, se quisermos. Se você quiser imaginar isso, você consegue. Vamos tentar imaginar isso juntos. E a crença no céu e no inferno vai desaparecer. A crença em Deus. Imagina se não houver religião, né? Ou seja, se nós banirmos Deus e todas as ideias que não sejam humanistas, seculares e centradas só no homem, só no agora, só no seu prazer. Isso a gente vai ver depois, né? Quando o autor de Eclesiastes entrar no hedonismo, ele diz: nós vamos encontrar. Então o autor de Eclesiastes, ele pegaria a música de John Lennon e colocaria outro refrão, que ele chama de Debaixo do Sol. Ele está propondo, na verdade quem está propondo igual a ele é John Lennon, né? É a mesma coisa que John Lennon: pense na vida só debaixo do sol. O autor de Eclesiastes está cantando Imagine para você, está dizendo assim: imagine que só exista a vida debaixo do sol. Acima do sol não existe céu, não existe Deus, não existe nada a não ser a gente debaixo do sol. Imagine, tente. Então, o autor de Eclesiastes é John Lennon dizendo para você: imagine que só exista isso, só sob o sol. Então a primeira estrofe da música de John Lennon, que é um hino pós-cristão, né, que é um hino da negação final de Deus, da exaltação final do humanismo secular, é assim: imagine não haver céu ou paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Acima de nós só o céu físico, só físico, não há nada espiritual. Essa é a proposta de John Lennon. Então, o autor de Eclesiastes, ele antes de John Lennon já tinha feito essa música. E ele diz as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Ele está dizendo o seguinte: se você pensar na música de John Lennon e botar ela em prática, que é o que o humanismo secular que inutilidade, que falta de sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, todo o seu esforço debaixo do sol? Geração vem, geração vai,
mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levantou. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o mesmo caminho. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá e para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las aos olhos, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser, o que foi feito, se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo do que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu antes, muito tempo atrás, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que foi feito debaixo do céu, que fardo pesado Deus pôs sobre o homem. Então, nós olhamos esse texto duas vezes, e eu quero fazer o ponto final, antes de irmos para Eclesiastes 2, no domingo que vem. Então, muitas pessoas perguntam, por que esse livro está na Bíblia? Não é? Por que a música de John Lennon está na Bíblia? Por que na Bíblia, de repente, você abre a Bíblia e tem um livro lá que está chamando você a olhar a vida assim? Se está na Bíblia, será que nós não podemos evitar? Será que nós não podemos passar sem olhar? Eclesiastes só será compreensível se você perceber que ele é um livro de perguntas. Ele fala, tudo bem, vamos olhar para a música de John Lennon. Agora, você vai ter que me dar as respostas. Eu vou fazer um monte de perguntas a você. Você não pode só se empolgar com a melodia, com o piano do John Lennon. Imagine todos vivendo em paz e harmonia. Pegue a ideia dele e coloque ela desenvolva ela racionalmente na sua mente e veja, e me dê as respostas. Então, Eclesiastes é um livro de perguntas e não de respostas. O trabalho dele, como a gente viu, como qualquer bom filósofo, não é dar respostas fáceis. Ele quer fazer perguntas que ele vai empurrar em você, e você vai responder, ele vai fazer outra pergunta, outra pergunta, até que a sua mente chegue ao limite, porque é o que o bom filósofo faz. Então, há um sentido em que o livro de Eclesiastes deve estar em primeiro lugar na Bíblia. Por quê? Em primeiro lugar, você pode perguntar, porque todo o resto da Bíblia é um livro de respostas. A Bíblia está nos respondendo, está nos respondendo, está nos respondendo. Eclesiastes é o único livro de perguntas. Você quer imaginar um mundo sem Deus? Você quer imaginar um mundo assim? Você acha que é racional? Você acha que é inteligente? Você acha que é viável? Você acha que isso é pensar profundamente? Você acha que você pensa profundamente? Então, vamos pensar profundamente, vamos responder algumas perguntas. Então, Eclesiastes não é lugar simplesmente para você encontrar respostas, mas é um lugar que faz perguntas, que desnuda todo o humanismo secular. O humanismo secular não começou com o ser humano, começou com uma serpente num jardim, um dia. E no resto da Bíblia nós encontramos respostas. O trabalho desse homem é empurrar você para a conclusão lógica. Você acredita nisso? Então vamos chegar à conclusão final, lógica, racional, da tua posição. Então o trabalho desse homem não é você cantar a música de John Lennon e acabar ela e não pensar muito. Não, agora você vai ter que pensar sobre isso. Você vai ter que aplicar isso à sua vida, a seus filhos, ao governo, à morte. E vamos ver se aplicando isso, se você chega a conclusões realmente racionais. Ele está perguntando isso. Por que você acredita nisso? Por que você acha? Por que você não aplica isso a toda a vida? Se você acredita nisso, a que isso se leva? Você realmente acredita naquilo que John Lennon está falando? Você acredita só na vida debaixo do sol? A que isso te leva? Você vai abraçar de fato a que isso leva, ou você vai roubar, vai sequestrar Deus na hora que interessa para a sua vida fazer sentido? Então o trabalho dele é o diálogo socrático. O seu trabalho é fazer perguntas e nos encurralar.
nos fazer enfrentar. É o livro mais contemporâneo que eu conheço, assim, no sentido de ter tudo a ver com o mundo pós-cristão que a gente vive. Ele, em vez de se recuar, ele avança para um mundo pós-cristão muito antes, né? Até porque esse debate a respeito do universo e do caos, você vê séculos antes de Cristo, era o que os grandes filósofos estavam fazendo, né? E então ele é o livro mais contemporâneo, ele traz e ele te empurra e mostra e faz perguntas, e toda a Bíblia nos dá todas as respostas. Mas esse livro não, esse livro nos enche de perguntas. Ele não está simplesmente ensinando, ele está não simplesmente pregando como um bom professor de filosofia ou um bom filósofo, e não estou falando das pessoas que simplesmente repetem um monte de coisa hoje em dia, mas dos grandes filósofos. Ele está fazendo você pensar, ele está incitando você com perguntas, e Eclesiastes, como eu disse, não é um ensino para crianças, não é? Da onde vem pedagogia, paidós, criança, e agogia, que é condução, como você conduz crianças. Você tem que ensinar as crianças, certamente não é com perguntas difíceis, porque se você começar a fazer perguntas difíceis para a criança, ela não aprende. Você pega a criança e você conduz ela, mas o ensino para adulto, né, que é chamado de andragogia, você vai fazer ele chegar aos recursos com perguntas, a chegar aos limites da mente, da sua racionalidade, da sua capacidade de pensar. É o que ele faz, ele te incita, ele te faz perguntas, ele vai te encurralar. Jesus fazia isso o tempo todo, né? Jesus começava a falar assim: não, vocês me perguntaram isso, eu vou fazer uma pergunta a vocês, se vocês me responderem, eu vou responder a vocês. Eles eram adultos, não é? E isso é uma das razões porque Eclesiastes é tão estranho, a gente viu, e diferente. Então, como ele olha? Como a gente viu na semana passada, ele olha com a visão de John Lennon, assim. Não essa imagem que eu falei na semana passada, mas essa é a imagem clara da nossa época que você pode trazer para cá, a vida debaixo do sol. Então, essa expressão não acontece em outro lugar da Bíblia. Ela acontece 30 vezes em Eclesiastes, que não tem tantos capítulos assim, e não aparece nunca mais na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela não está nos levando a ver uma vida apenas debaixo do sol, não é? Mas o autor de Eclesiastes, ele vai fazer todos nós pensarmos como um humanista secular, e quer que a gente chegue às conclusões. Então, essa palavra é importante para ele, e isso aparece o tempo todo. Por isso, por exemplo, em Eclesiastes 2,17, nós nem chegamos em Eclesiastes 2 ainda, ele diz: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me pesado, tudo era inútil, e correr atrás do vento. No capítulo 2:20 ele diz: cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Ou no capítulo 2:22 ele diz assim: que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que ele trabalha debaixo do sol. Então você vê, 30 vezes nesse livro ele traz isso, debaixo do sol, e isso não é usado em nenhum lugar do Velho Testamento, não é? Por isso é claramente fundamental nesse livro, porque é o único livro que faz isso, que pega a música de John Lennon e diz: você acredita nisso? Você achou a poesia bonita? Achou a música bonita? Então agora você vai pensar a vida nesses termos. Em vez de você ser alguém que se deleita na lei do Senhor, você vai ser alguém que vai ser conduzido pelo conselho dos ímpios, pelo conselho de uma vida que não levou Deus em conta, uma vida que é só debaixo do sol, uma vida que não recebe nada de Deus. E ele diz: eu não vou fazer isso com você, eu vou olhar a vida assim, eu não vou pensar em nada além de olhar como um homem racional, o homem mais sábio que já existiu, a mente mais prodigiosa que já existiu. Não houve ninguém antes dele igual, nem depois. Quem diz isso não somos nós, é Deus. E vamos olhar a vida como se essa fosse a única vida que existisse, como se é o humanismo secular final. E há pessoas, há grandes mentes que não foram ateus, mas eram agnósticos, ou seja, acreditavam que Deus existe, mas se ele existe, ninguém pode saber o que ele pensa, não tem nenhum contato com ele. Então, ele existe, mas não faz diferença para a nossa vida, porque a gente não sabe nada a respeito. Immanuel Kant, para mim, o maior de todos os filósofos, ele
tem até argumentos engenhosos a respeito da existência de Deus, do caráter de Deus, etc. Mas ele acha que, por fim, a gente não pode ter uma comunhão com esse Deus. E então dá no mesmo, nós vamos ter que viver sobre os nossos recursos aqui, né? Você acaba mergulhando no humanismo secular do mesmo jeito. Então, o que controla todo o livro, embora a gente olhe para ele várias vezes, é sempre trazer essa questão de volta, de que o que ganha o homem se a vida é só debaixo do sol. No verso 10 diz, o ganho do homem, que o ganho o homem tem do seu trabalho, em que se afatiga, com o qual se cansa debaixo do sol. É uma frase crítica. Quanto mais você experimentar a vida, nós vimos no domingo de manhã e domingo à noite, quanto mais você pensar, quanto mais sábio você é, quanto mais você aplica, mais você tem, o que surge em você é desespero, náusea, a questão filosófica do suicídio. Você vê, buscar, a gente viu, esperança no humanismo secular, sequer ter olhado para as maiores mentes do humanismo secular, elas mesmas chegaram à conclusão de que a vida é um desespero. E a gente mencionou um filósofo ateu importante do último século, Bertrand Russell, né, prêmio Nobel de literatura em 1950, e ele já no final da vida, na sua autobiografia, a gente mencionou ele dizendo assim: ficamos na costa de um oceano chorando pela noite, pelo vazio. Às vezes, uma voz responde na escuridão para nós, mas é a voz de quem está se afogando. E em um momento o silêncio volta. O mundo me parece terrível. A infelicidade da maioria das pessoas é muito grande. E muitas vezes me pergunto como todas elas suportam isso. Conhecer bem as pessoas é conhecer suas tragédias. Geralmente é a coisa central sobre qual suas vidas são construídas, suas tragédias. E suponho que se elas não vivessem a maior parte do tempo nas coisas do momento, não seriam capazes de suportar a vida. Esse, então, é um grande humanista secular, já perto da morte. Ele diz, olha, conhecer as pessoas é conhecer as suas misérias. Nós não temos nenhuma resposta. Quando a gente ouve alguém falando assim, a gente pensa, alguém está falando algo, alguém vai responder. Como ele, por exemplo, que já está quase morrendo, depois de viver 90 e poucos anos. Ele diz, aí quando a gente acha que aquilo é a resposta que vai trazer a segurança, a paz, a coisa, não, aquilo é só o grito de alguém se afogando. E essa vida é tão ruim que quanto mais você conhece alguém de perto, mais você conhece as suas tragédias. E elas constroem as vidas sobre as suas tragédias, de tal maneira que se o homem não se distrair, se ele não se encher de entretenimento, aqui o próximo passo de Eclesiastes vai ser, eu desisti do caminho, no capítulo 1 do pensamento, da filosofia do pensamento, e vou me entregar ao hedonismo, para ver se é a solução debaixo do sol. Na verdade, você vê que Bertrand Russell já está adiantando isso. Ele está dizendo, se a pessoa não se distrair, eu acho até que elas estão um pouco desesperadas, só porque elas não pensam muito. Agora, como nós podemos pensar que o conselho de Bertrand Russell fará nossos corações descansar, ter paz? Esse é uma das grandes mentes do humanismo secular, uma das maiores. A gente mencionou Leonard Wolff, que escreveu vários livros importantes a respeito disso, e marido da escritora Virginia Woolf, que ainda é mais famosa que ele, mas ele é genial. E o que ele disse? A gente viu, ele disse, olha, apesar das suas obras serem descritas até por outros grandes escritores, como as obras geniais, como em Confesso que Vivi, de Pablo Neruda, ele diz assim, no final da vida, igual Bertrand Russell, a gente viu, vejo do mundo claro que alcançarei praticamente nada. O mundo de hoje e a história do formigueiro humano dos últimos 5 a 7 anos seriam exatamente os mesmos se eu tivesse jogado ping-pong em vez de participar de comitês, escrever livros e memorandos. Portanto, vejo-me obrigado a fazer uma confissão um tanto ignominiosa de que, numa longa vida, tenho acumulado entre 150 e 200 mil horas de trabalho
que são perfeitamente inúteis. Ele diz, todo o meu trabalho, toda a minha grande obra humanista secular, eu vejo agora no final que foi tudo inútil. Mas a gente viu que o livro de Eclesiastes já começou assim, inútil, tudo é inútil. Tudo é fútil. Ele diz, olha, eu gastei minha vida escrevendo, pensando no mundo melhor, pensando em como os homens podem ter mais segurança, mais paz, mais qualidade de vida, e agora eu sinto que se eu tivesse já passado a vida jogando ping-pong, eu teria sido mesmo, porque eu não ajudei a humanidade em nada. É isso que o autor de Hebreus estava dizendo, tudo que foi é de novo, tudo que aconteceu acontece novamente, nada muda, tudo é inútil. Essa é a voz do humanismo secular. Agora, se você ficar ocupado o suficiente, é isso que Bertrand Russell falou, você talvez não se desespere tanto, porque você se envolve com tanto assim, acordar de manhã, tomar café, trabalhar, voltar, dormir, ver um filme, ver um seriado, dormir de novo, escrever na internet, e esse turbilhão faz a sua mente não funcionar. Talvez isso te mantenha ignorante, e talvez isso te dê um pouco menos de desespero. É o único remédio que eles têm. Mas aqui o autor de Eclesiastes, ele diz, não faça isso. Você não acredita no humanismo secular? Agora você vai ser obrigado a pensar. Não fique correndo de lá para cá, fugindo do pensamento, fugindo da realidade, não querendo pensar na morte. Não, enfrente a morte com o teu humanismo secular. Enfrente a possibilidade de você morrer rapidamente. Enfrente as aflições. Enfrente a vida como ela é. E ele começa então a fazer perguntas a você, exatamente para não deixar você ficar mexendo na internet, vendo o seriado, correndo de lá para cá, repetindo slogans de John Lennon ou do humanismo secular, como se fossem verdade, como se pudessem ajudar a tua alma, e simplesmente depois se entorpecendo da droga, da atividade, do entretenimento, para não pensar de verdade nas consequências disso. Então ele diz, amigos, que ganho há? Olhe seriamente, o que ganha? Você viu Bertrand Russell dizer que você não ganha nada, você viu Leonard Wolff dizer que é tudo inútil, que ele passou 200 mil horas escrevendo e era melhor ter passado a vida jogando ping-pong. Então é uma palavra que significa sobra, lucro, o que sobra depois, quando você estiver morrendo. Você viveu como se não houvesse céu, tudo era debaixo do sol, tudo era humanismo secular, tudo era só atividade elétrica e química no seu cérebro, tudo era explicado assim. Agora, então, você está chegando diante da morte, qual foi o lucro? O que você fez? O que adiantou? Mudou alguma coisa? Você se livrou do desespero se ocupando ou abraçando o hedonismo, como nós vamos ver. Então, esse professor de filosofia faz essas perguntas, e no verso 3, o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em todo o seu esforço debaixo do sol? Você é muito ocupado, você é muito atarefado, você está trabalhando duro, quando você está no momento em que tudo foi dito e feito, tua vida está chegando ao fim. Igual Daniel disse para o rei, pesaste foste. Essa noite você foi pesado na balança. Agora vai ser dado o resultado da sua vida. Não é? Ou então, quando Jesus falou da sua parábola, louco, essa noite vão pedir tua alma. Agora chegou o momento de você ver o que você ganhou, o que valeu, o que você juntou, e o que você realizou. Agora, você vê como isso é implacável. Não é? As perguntas são implacáveis, e por isso a gente tende a fugir dela. E como eu já disse, eu admiro filósofos que pelo menos eles vão chegar à realidade, e as pessoas acabam se baseando nas coisas que eles escreveram para achar que aquilo pode nos ajudar, quando na verdade eles mesmos chegaram à conclusão no final de que aquilo ali deixou eles no mais profundo desespero. Então, suponha que eu falasse para você assim, irmão tal, amanhã eu queria que você fosse lá na Rua da Carioca, e ali na esquina próxima a Rio Branco, você ficasse ali das 3 às 5 da tarde lá. Aí você, por mais que você me considere, você vai pensar assim, mas por quê? Não, por quê? Porque não importa, você vai para lá e chega lá às 3 horas da tarde, fica até às 5. Não, mas qual é o propósito de eu ir para lá e ficar de 3 às 5 na Rua da Carioca? Não, mas por que você precisa saber? Por que você precisa estar lá? Você vai perguntar, não, mas isso vai fazer o quê?
Qual é o propósito disso? Vai ajudar alguém? Alguém vai ser beneficiado? Eu vou ser beneficiado? Eu vou estar te ajudando? Eu vou estar realizando alguma coisa? Eu vou estar fazendo alguma coisa? Que ganho eu vou ter? Ou que ganho alguém vai ter? O que alguém vai ganhar? Eu ou alguém de eu ir para a Rua da Carioca e ficar lá, próxima à Avenida Rio Branco, de 3 às 5 da tarde. Você vê, isso é natural. É natural as pessoas querem saber qual é o propósito de passar 2 horas, de 3 às 5 na Rua da Carioca. As pessoas, elas têm que saber o motivo, elas têm que saber o propósito. E o filósofo, o autor de Eclesiastes, ele vai fazer uma pergunta para nós. Se você não consegue ficar na Rua da Carioca 2 horas sem saber o motivo, como é que você está vivendo sem nenhum motivo? Como é que você consegue passar 30, 40 anos sem saber qual é o motivo pelo qual você está aqui? Se você não acha que é totalmente inútil 2 horas na Rua da Carioca sem nenhum propósito, que propósito a tua vida tem? Se você não tem propósito nenhum, então você vê o desespero. Porque se passar 2 horas na Rua da Carioca sem propósito te parece uma coisa inútil, a tua vida é inútil. Porque a tua vida não tem nenhum propósito. Só que ela dura 30, 40, 50, 70 anos. O que você fez hoje, que propósito tinha? Então, ele está dizendo, você pode responder essa pergunta? Você sabe sobre o que é a sua vida? Sobre o que é o seu casamento? Sobre o que é a vida? Sobre o que é a morte? Se você não sabe, a única coisa razoável é você estar desesperado. Porque mesmo um ser humano comum não pode ficar em pé na Rua da Carioca sem saber a razão e simplesmente ir embora, porque ele se sente um idiota. E se ele tivesse que ficar lá todo dia, ele ia se sentir o mais miserável, porque o que eu vou fazer todo dia parado em pé num lugar onde eu não estou fazendo nada por ninguém, nem por mim mesmo? Mas o autor de Eclesiastes, ou um bom filósofo, vai dizer para você, é isso que a sua vida é, você não sabe sobre o que ela é, você não sabe porque você está aqui, você não sabe qual é o ganho. Salomão está dizendo, que ganho há? Não há ganho nenhum. Não há nada, então é inútil, é inútil. Você quer revestir tua vida de, minha vida tem valor, eu sou uma pessoa, o ser humano vale a pena, mas vale a pena por quê? Você não sabe, você não tem resposta. Se você está fazendo essa pergunta, se você não está fazendo, você não está realmente vivendo. É por isso que Bertrand Russell falou, eu não sei porque as pessoas não estão mais desesperadas, vocês esperam de mim, um filósofo humanista, a resposta para as pessoas estarem em paz? Não, eu só não sei porque elas não estão mais sem paz, eu acho, não é? Ele está dizendo, eu acho que elas estão não mais desesperadas porque elas não pensam. Elas não gastam um dia pensando, elas gastam um dia se distraindo para não pensar, porque se elas pensassem, elas não teriam mais paz, elas iam ficar totalmente desesperadas. O ser humano é pouco desesperado, porque ele está em pé a vida inteira, 70 anos, numa esquina, sem saber por que ele existe, o que a vida dele está fazendo. O que é interessante sobre esse texto é a questão, que é uma pergunta tão descortês e difícil, mas é uma pergunta que ele vai empurrar sobre nós, porque, na verdade, o autor de Eclesiastes está fazendo perguntas não para saber nada. É muito difícil conversar com pessoas muito inteligentes que fazem perguntas, mas que ele já sabe a resposta. Porque é óbvio que você começa a se sentir pressionado pelas perguntas que você tem dificuldade de responder, mas você sabe que a pessoa que está fazendo as perguntas sabe as respostas. Assim, esses grandes filósofos, e assim, o autor de Eclesiastes está fazendo, ele está fazendo perguntas sobre perguntas, mas ele não quer saber a resposta, ele já sabe. Ele é um homem muito sábio, ele gastou muito tempo pensando, ele se aplicou e pensou sobre todas as saídas, ele já sabe as suas respostas, e para cada resposta que você der, o autor de Eclesiastes vai ter uma resposta, uma outra pergunta em cima da tua resposta, que vai deixar você mais pressionado. Se você perguntasse a Bertrand Russell, Bertrand Russell, por que você está falando isso? Que se a gente pensasse mais, a gente ia ficar mais desesperado. Ele ia saber te pressionar mais, porque ele é uma pessoa que gastou a sua vida inteira pensando. Então, é como se você estivesse nessa sala de aula, você e o homem mais sábio do mundo, que é Salomão, que já pensou em todas as possibilidades, e ele está lidando com você. E ele, por exemplo, antecipa 3 escolas filosóficas
comuns humanista. Ele dá a resposta padrão, depois ele dá a resposta hedonista, depois ele dá a resposta existencialista. É tudo que o humanismo secular pode trazer diante dessas situações. Então, o que você espera dessa vida? Sobre o que é a tua vida? Você não pode passar uma tarde, 2 horas de uma tarde na Roda Carioca sem saber qual é a razão, mas a sua vida não tem razão nenhuma. Você não sabe a respeito do que ela é. O que você está cumprindo? Se você não sabe sobre o que a tua vida é, como no final você sabe que você cumpriu alguma coisa? Se você não sabe qual é a tarefa, como é que você sabe que você está fazendo o que é certo? Se você não sabe por que você tem que estar na Roda Carioca, o que você tem que fazer lá? Quando você chega lá, você fica parado? Você fica sentado? Você fala com alguém? Você faz o quê? O que você fizer vai ter algum sentido, já que você não sabe por que você está lá? E a primeira resposta da ação é a resposta padrão humanista. Eu estou aqui para fazer do mundo um lugar melhor. De certa forma, parte da música de John Lennon fala a respeito disso. A segunda resposta é humanista hedonista. Já que a vida não tem sentido, já que nós chegamos à conclusão de que a vida é um absurdo, como todo humanista secular que pensou muito chegou, vamos aproveitar ela, vamos tentar tirar o máximo de prazer do momento, porque amanhã a gente vai morrer e acabou, a gente entra no nada, a gente veio do nada e vai para o nada. Então a gente tem esse intervalo curto para aproveitar, para curtir e experimentar tudo. E a terceira resposta a vida é sem sentido, e então você tem que viver como se ela tivesse, sem ela ter. Você tem que fingir que a vida tem um sentido. Você tem que criar uma mentira e tentar viver ela da maneira mais corajosa possível. Porque a única maneira de a sua vida talvez ser desesperadora, mas não ser, você não se suicidar. Porque você tem que criar um sentido para a sua existência que não existe. Porque se você ficar sem sentido nenhum, o desespero se torna grande demais. Então, essas 3 respostas do século XX, o século XX deu para essa pergunta, e todas elas são trazidas aqui e respondidas. Esse professor de filosofia mostra que todas as respostas são absurdas. É por isso que ele disse que é inútil, é inútil. É por isso que Bertrand Russell chegou àquela conclusão, é por isso que Leonard Wolff disse que se ele tivesse passado a vida inteira jogando ping-pong, ele dava tudo no mesmo. Então não há nenhuma maneira que você possa fazer a diferença no mundo, nenhuma. Você não vai fazer diferença nenhuma se a vida é só debaixo do sol. Se você passar a vida jogando ping-pong, não finja que o seu trabalho é nobre, não finja que você está fazendo alguma diferença para a sociedade. Você só acha isso porque você pensa muito pouco, é o que o autor de Eclesiastes está dizendo. Primeiro, tudo, ele ressalta, quando se trata da história humana, a vida é insignificante. No versículo 11 ele diz: ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois dele. Você acha que vai ser lembrado? Ninguém se lembra das outras pessoas, ninguém se lembra das multidões sem fim que viveram antes de nós, que achavam que estavam mudando o mundo. Ninguém sabe quem são elas. E você acha que você que existe hoje vai ser lembrado daqui a 100 anos? Tu acha que alguém vai estar pensando em você daqui a 150 anos? Você acha que você realmente vai fazer uma coisa na vida que vai fazer as pessoas pensarem em você? Quando você se lembra e tenta voltar atrás, você sabe quem foi o teu antepassado que chegou no Brasil? Você sabe as pessoas que te antecederam, que são do teu mesma... você está aqui só por causa deles, mas você conhece a história deles, você conhece a vida deles, você conhece o que o teu tataravô gostava, o que ele não gostava, o que ele amava e o que ele odiava. Tu conhece a diferença que ele fez na vida, tu sabe alguma coisa sobre ele. Então, há um momento na obra Os Miseráveis, né, onde já no final do livro, do filme, do musical, enfim, no final, os universitários estão prestes a morrer na barricada, na barricada que eles estão ali, na trincheira que eles formaram, e lutando supostamente pela justiça e contra a opressão, e eles percebem que vão morrer, e uma pessoa começa a cantar, e a música diz assim: o mundo vai lembrar de você quando você cair morto. Poderia ser que sua morte não signifique nada, a sua vida é apenas uma mentira, eu sou apenas mais uma vida que achei que ia fazer alguma diferença. Não é essa a nossa miséria?
Isso não faz de nós os miseráveis. Então aqui esse professor Salomão, não é, mas ele nunca se coloca como Salomão diretamente, ele diz absolutamente não, você não vai fazer nenhuma diferença. Ninguém vai lembrar de você daqui a 40 anos, a menos que você talvez deixe milhões e milhões numa fundação, sei lá, para fazer um museus. Mas sabe o que acontece com quem é assim? Com quem é assim, a pessoa desaparece também. Essa é a tentativa fútil de você continuar. O cara junta bilhões, assim, ele é rico, assim, milionário. E o que ele faz no final da vida? Ele faz uma fundação. Aí essa fundação cria museus com o nome dele, Guggenheim, não é? Smithsonian. Mas sabe o que acontece? Quem é Smithsonian? Você sabe? São os museus. Você não sabe mais, o cara sumiu. O cara achou que pegando o dinheiro dele, criando vários museus com o nome dele, as pessoas iam lembrar dele. Mas ninguém sabe quem é. Nobel. Quem é o Nobel? É o prêmio, né? O prêmio Nobel. Então, o cara, não é? O Nobel achou que ia criar um prêmio, ia deixar a fortuna dele, ia ficar sendo reconhecido pelas pessoas. Ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe o que ele fez. E agora as pessoas lembram, é igual o meu cachorro. É o meu cachorro que já morreu. O Mateus e eu, a gente gostava do Frejá. A gente botou o nome do cachorro de Frejá, em homenagem ao Frejá, ao guitarrista do Barão Vermelho, é isso? Do Barão Vermelho. O que aconteceu? Foi a pior homenagem que alguém podia dar a alguém. Porque para a gente Frejá é o nosso cachorro. Eu não lembro mais do Frejá. Se você falar em Frejá comigo, eu penso, poxa, que saudade do Frejá. Não estou. Esqueci completamente quem o Frejá é. A homenagem engoliu o homenageado. Para mim, o Frejá mais importante da minha vida, que passou na minha vida, foi o meu cachorro. Eu sou capaz de olhar umas fotos do Frejá e chorar, de saudade do Frejá. Mas eu um cantor mesmo, o guitarrista, não tem nenhuma importância. O cara deixou bilhões de dólares e fez museus Smithsonian incríveis. Todo mundo só lembra do museu, todo mundo só lembra do Nobel, ninguém lembra da pessoa, todo mundo vai ser esquecido. Você vê, mesmo quando a pessoa tenta, num esforço final, pegar os seus bilhões e perpetuar o seu nome, ele é esquecido. Então você conhece o prêmio Nobel, você não conhece mais o homem. Então qual é a diferença? Talvez se você for uma pessoa muito, muito especial, daqui a 4.000 anos alguém vai estar com um pincelzinho, desenterrando assim com a poeira e falar, aqui tem um troço aqui, ó, isso aqui é um utensílio, é só isso que você vira. Um utensílio, mesmo homens assim como Alexandre o Grande, o que você sabe alguma coisa sobre ele? Você já gastou parte da sua vida pensando em Alexandre o Grande? Você acha Alexandre o Grande? O que você acha de Alexandre o Grande? Se eu mandasse você descrever em meia hora o que você pensa de Alexandre o Grande, você diria o quê? Você vê, as grandes pessoas foram esquecidas, você não sabe nada, lá na escola falaram um troço a respeito dele, viu um documentário mais ou menos, sei lá o que é Alexandre o Grande realmente, o que ele gostava, o que ele não gostava, quem ele era. Não só você realmente não faz a diferença na história da humanidade, mas o autor sugere nessa abordagem incrivelmente moderna que quando se trata da história natural, a sua vida é insignificante. Ele fala algo incrível para a época dele, porque ele diz assim, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1,4. Embora Eclesiastes está escrevendo isso aqui numa era pré-científica, ele faz a mais científica de todas as declarações aqui. Qualquer cientista vai dizer para você que a vida orgânica no planeta, mesmo que ela dure bilhões de anos, ela vai acabar. Porque esse planeta está circundando uma estrela que vai morrer. E ela, quando estiver lá no período final dela, ela vai se expandir assim, e vai engolir todos os planetas que estão à volta. E os planetas vão sumir, vão ser engolidos pela sua estrela, não vai ficar nada. Não vai ninguém, nem com um pincelzinho daqui a bilhões de anos, ver existiu alguma coisa, porque não vai sobrar mais nada. Não vai sobrar mais nada. Tudo que foi feito e foi vivido é tão inútil que vai simplesmente se perder. Você pode pensar assim, mas pelo menos a civilização viveu tantos anos, mas o que são esses anos por toda a eternidade na escuridão do universo do nada? Não é nada. E agora, essa é a frase então chave. Você vê, se tudo é só debaixo do sol, tudo é tão fútil. Essa é a chave para entender essa abordagem sobre o sol, e nós precisamos desesperadamente, em nossa cultura, de incutir a ideia de que a gente faz alguma diferença para que a nossa vida tenha sentido.
E ele está tirando todas as possibilidades, como um bom filósofo, de você se agarrar a qualquer coisa que dê sentido à sua vida, para mostrar como ela não tem nenhum sentido, como aquelas pessoas que chegaram à conclusão do desespero final só estavam sendo honestas. Não é? E ele está dizendo, vamos supor, então, você quer supor que o humanismo secular é a resposta? Então vamos lá, vamos continuar pensando. E toda a história da vida orgânica do planeta, então, daqui a alguns bilhões de anos não vai mais existir. Nada do que você acha importante vai realmente continuar. Então, esse professor de filosofia está dizendo, a verdadeira questão é confrontar você com essa realidade. Não é isso que você disse? Você não disse que a vida é só debaixo do sol? E você tenta fingir que ela tem algum significado? Se a gente realmente enfrentar as questões, você vê, a questão de que o cristão não pensa muito é uma bobagem. A maioria das pessoas estão vivendo vidas que elas não pensam, porque se elas pensassem, elas iam chegar à conclusão de que, em vez de existir algum caminho para alguma esperança, elas estão na desesperança final. Nesse sentido, como eu disse, eu admiro homens como Bertrand Russell, porque pelo menos ele não fingiu, ele chegou no fim da vida, com 90 e poucos anos, e disse, a vida é inútil e um desespero, e é um horror. Vocês pegam o meu livro, que ganhou o prêmio da Nobel da literatura em 1950, lê eles, mas olha, saiba que o autor deles está morrendo desesperado, e se você espera encontrar neles alguma esperança, saiba que o autor deles, a mente que pensou eles, o conselho dos ímpios, não trouxe nenhuma paz para esse homem, não vai trazer para você. Então, a verdadeira questão não poderia ser se nós podemos salvar a nossa civilização. Nós não podemos, né? A civilização está condenada, inevitavelmente, o planeta morrerá se você só tem isso. Os sistemas solares vão morrer, o universo continua, é o que o autor diz. Tudo passa e o universo continua. E você é esquecido. Se você estiver em um navio, imagina se você estivesse no Titanic. Você está no Titanic e o Titanic bateu no iceberg, e qual era o drama? O drama não era que não existia navios no oceano naquela noite, é óbvio que existia, e o drama não é que o Titanic não conseguiu mandar pedidos de socorro, é óbvio que ele conseguiu. O problema é que nenhum navio estava a 2 horas do Titanic, e o Titanic só tinha 2 horas para afundar. Todos os navios que receberam as mensagens do Titanic partiram em direção onde estava o Titanic, mas eles iam demorar 10 horas para chegar lá, mas só que o navio ia afundar em 2. Eles estavam além da salvação, eles estavam além da possibilidade de serem salvos. Eles estão no oceano, eles sabem que o oceano está cheio de pedras de gelo, a temperatura é fria, ninguém sobrevive na água minutos. E os navios que estão vindo, que ouviram o nosso chamado de socorro, estão a 10 horas, a 12 horas, a 8 horas, eles estão vindo, mas ninguém pode chegar. Mas imagine então se você está no Titanic nessa hora, e o capitão aparece correndo e diz para você assim, a caldeira vai explodir, nós temos que salvar a caldeira. Mas por que a gente tem que salvar a caldeira? Porque se a gente salvar a caldeira, se ela não explodir, o navio vai demorar meia hora para afundar, mas se ela explodir, ele vai afundar agora, então vamos lutar para salvar a caldeira. O que você diria? Você diria, meu amigo, por favor, se o navio vai afundar agora, daqui a 10 minutos, com a caldeira explodindo, e se eu impedir a caldeira de explodir, o navio vai afundar daqui a meia hora, e eu vou morrer, eu não vou ficar salvando, desesperado, como salvar a caldeira foi salvar a vida, porque se eu salvar a caldeira nesse desespero todo, eu só vou ter mais 20 minutos de vida. Que diferença faz salvar a caldeira? Deixa a caldeira explodir. Eu vou lá para o outro lado, onde a caldeira está, ela explode e eu caio na água. Eu não vou ficar igual um maluco, achando que eu vou lutar pela vida, salvando a caldeira, se isso vai me dar uns 20 minutos de vida, e depois o navio vai afundar e eu vou morrer do mesmo jeito. Você nem acha, esse capitão é um gênio, ele quer salvar a vida, né, de todos nós. Ele não quer salvar nada. Os navios estão a 10 horas, o navio nosso vai afundar em 2, com a caldeira explodindo meia hora, sem a caldeira explodindo 1 hora, e daí? A gente vai morrer, não tem nada que se possa fazer, não tem nada que você possa fazer para salvar isso. Agora, você falar isso do navio, né? Você pensaria, isso que Bertrand está dizendo, está vendo? Você seria lógico, diria para o capitão, que isso? Todo mundo vai correr para salvar a caldeira, que vai salvar o navio por 20 minutos, só para a gente morrer daqui a 20 minutos? Por que a gente faria isso? Mas o navio da nossa vida está afundando, queridos. E você acha importante
a palavra do humanista secular, que fala algo que não vai fazer nenhuma diferença. É por isso que Bertrand Russell falou assim, não, se você prestar atenção mais no que eu falo, você vai ficar mais desesperado, não menos. Nietzsche diz a mesma coisa, Camus é a mesma coisa, Sartre é a mesma coisa. Nenhum grande pensador diz para você o contrário, de quanto mais você pensar, mais paz você vai ter. Não, menos paz, você só vai se conectar mais com a realidade. Então o pensador aqui diz, pense. Você achou bonitinha a harmonia de John Lennon, a letra, a paz, aquele papo todo de ter paz no deck ali do Titanic, então pense a respeito disso. Então a filosofia diz, a verdadeira questão da vida não é se podemos fazer alguma coisa para impedir que as baleias deixem de existir, elas vão deixar de existir. Agora, se tudo que existe é a vida aqui, que diferença faz se a baleia vai deixar de existir agora ou daqui a 100 anos? Ou quando tudo acabar? Que diferença faz? Por que você acha que salvar a caldeira vai ser importante? Por que você acha que se você salvar determinada espécie, isso é a coisa mais importante? Porque isso é fundamental. Por quê? Se essa espécie vai acabar mesmo, por que dar mais 20 minutos para ela vai fazer diferença? Por quê? É o raciocínio lógico. Não é? Se isso está condenado, por que eu vou fazer um esforço hercúleo para isso viver mais meia hora? Não vai fazer diferença nenhuma. Acaba tudo no mesmo lugar. É isso que ele está dizendo. Nada muda, ninguém muda nada, tudo acaba sendo inútil. A verdadeira questão da nossa era e de todas as eras é que a vida sob o sol, se ela é tudo que existe, então nada tem significado, nada é importante. A vida das baleias não é importante, a tua vida não é importante, a minha vida não é importante, a vida das crianças não é importante, a vida dos velhos não é importante, a vida de ninguém é importante. Se você vive uma vida de violência, não tem importância. Tudo vai acabar, não vai ter nenhum lugar onde finalmente os violentos vão ser repreendidos, julgados, não vai ter nada disso. É só a vida. Se você morrer sem fazer violência, você morrer vivendo em violência, tudo dá no mesmo. Tudo chega no mesmo ponto, no nada. Nada vai fazer nenhuma diferença, porque toda a existência, mesmo a existência do planeta Terra, é um flash perto da eternidade, do tempo sem fim de bilhões de anos do universo. Daqui a alguns bilhões de anos, a Terra não existirá mais e o universo vai continuar. Nada que foi feito aqui teve importância nenhuma, não mudou nada. Tudo estava condenado, tudo estava indo naquela direção. Tudo é fútil, se a vida é só humanismo secular. Então eu só espero que você ouve o que as pessoas dizem, e essa é uma parte da tentativa de encontrar alguma razão para o não desespero final, eu quero que minha vida faça diferença. Você vai ver as pessoas falando isso, você vai ver o ator falando isso, você vai ver o cantor falando isso, você vai ver o médico falando isso, você vai ver o professor falando isso, a minha vida vai fazer diferença, só porque você está sendo um professor que não pensa muito. Sua vida não vai fazer diferença nenhuma. A vida de ninguém vai fazer nenhuma diferença. Mas o filósofo pensa, e ele diz, se a vida é só sob o sol, é tudo que existe, se não existe Deus, se não existe uma vida acima do sol, se Deus não sustenta o universo, se Ele não disse o que você vai fazer na Rua da Carioca de 5 às 3, não é? Se Deus não disse, se não existe um Deus que deu uma razão para a existência, se não há nada depois, nem houve nada antes, vocês são como uma pegada na praia. A próxima onda vai apagar. Não é significativo o que você faz. Você fazer uma pegada na praia e falar, esse é o meu legado para a história. Você é um tolo, com um passo na praia. A próxima onda vai apagar. Esse é o seu legado? Essa é a diferença que você fez no mundo? Uma pegada na praia? A praia, o mar vai... O filósofo diz, você é quase como se não existisse, é totalmente fútil. Tudo é. Alguém diz, bem. Então, qual é o sentido da minha vida? Woody Allen, no filme Crimes e Pecados, ele dá uma abordagem humanista e hedonista, que nós vamos ver depois, que não funciona. Ele diz, olha, tá certo. Você vê que a gente precisa tanto de ter um significado, que os nossos enterros quase sempre são patéticos, se o humanismo secular que a gente quer trazer para a nossa vida tem algum peso. Quase sempre no enterro, o que as pessoas dizem? Essa pessoa, ela tocou a vida de todo mundo, ela fez diferença. A gente quer validar a vida de quem morre dizendo que ela fez diferença.
Só que não fez diferença nenhuma. Se o humanismo secular, se a vida debaixo do sol é aquilo que rege a vida, aquela pessoa não fez diferença nenhuma. Só preguice ir para enterros dizer que aquela pessoa fez alguma diferença. Ninguém fez diferença nenhuma, ela não fez diferença nenhuma. Não é? Mas a gente quer dar um significado àquela vida, a gente quer dizer que aquela vida foi importante, a gente quer dizer que aquela vida foi significativa. Então a gente vai para o enterro e começa a dizer, como ela foi importante, como ela fez diferença, ela deixou um mundo melhor. Se o mundo depois dela é um mundo melhor. Um mundo melhor como? O mundo não mudou em nada. Não é? Então o Diário nesse filme, ele diz, olha, se você pensar nas grandes questões da vida, você vai chegar aonde Camus chegou, né, onde Sartre chegou, a uma obra, a mais famosa de Albert Camus, que também ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e de Sartre. A primeira obra famosa de Sartre é o que? Náusea. Já no final, uma das mais famosas é o Ser e o Nada, né? Você vê aonde os existencialistas chegaram. Mas a obra mais famosa de Camus sobre uma mitologia grega, né? Sísifo. Sísifo, ele era um cara, era um homem como nós, mas ele era um cara muito esperto e ele enrolava os deuses na mitologia. Ele enrolou Zeus e Zeus não gostou. Zeus mandou a própria morte para lidar com Sísifo, mas Sísifo enganou a morte. Ele enganou a morte. E quando ele enganou a morte, o Deus do inferno, né, do lugar dos mortos, também ficou furioso. Agora, não só Zeus estava furioso com Sísifo, mas como Hades estava furioso também. Mandou a morte, libertou a morte, que Sísifo espertamente conseguiu enganar e prender ela. Hades solta a morte, manda a morte com uma incumbência de pegar Sísifo, mas ele engana ela. Ele é muito esperto e ele vive uma vida muito longa. Mas então, quando ele morre finalmente, ele é condenado pelos deuses a aquilo que é a essência da vida humana. Ele é condenado a empurrar uma pedra o dia inteiro para cima de uma montanha, assim. E ele é condenado eternamente a isso. Quando ele chega lá em cima, de tardinha já, assim, no final do dia, a pedra rola e desce de novo. Ele irritou tantos deuses que essa foi a condenação de Zeus, de Hades, para ele. Aí no final do dia a pedra rola para baixo, aí ele tem que voltar e amanhã ele vai começar a empurrar a pedra de novo para cima, até que quando chegar lá em cima, no final do dia, a pedra vai rolar para baixo. Ou seja, ele foi condenado à futilidade eterna, a fazer eternamente uma coisa que não chega a lugar nenhum, que não vai para lugar nenhum. Camus pega isso para explicar exatamente o que é a vida humana. Camus e Sartre chegaram à mesma conclusão, que a vida humana é totalmente absurda e sem sentido. Eles só chegaram a como responder a isso de maneira diferente. Eles até tiveram problemas um com o outro, por problemas políticos e visão de como responder politicamente a algumas coisas, mas você vê que eles, como filósofos, chegaram ao mesmo lugar. Apesar de falar que a única questão filosófica é o suicídio, Camus diz que, então, mas é melhor você não se suicidar, você tem que se revoltar. O homem revoltado, você tem que se revoltar contra a realidade de que a vida é um absurdo, e é assim que você vai lidar com a vida. E você vê que Sartre vai chegar a outra conclusão de como reagir, mas ao que a vida ele chegou à mesma. O ser e o nada, a náusea, ou esse drama de Sísifo que empurra a pedra volta, nada faz diferença. E adiantando que Salomão vai dizer que é a outra resposta, e que a gente vai ver com calma, ele fala sobre você então pensar, olha, se a vida é assim, vamos tentar viver experimentar o máximo possível, aproveite a criatividade, escreva um poema, abrace uma criança, faça um passeio de barco no lago. A vida não tem sentido, vamos abraçar as crianças, vamos ajudar o velhinho a atravessar a rua, vamos subir a montanha para olhar o pôr do sol, vamos olhar para o mar, vamos fazer essas coisas. Não vamos falar nem, depois a gente vai falar do hedonismo mais assim, depravado. Vamos falar das coisas que você um hedonismo mais
sofisticado, vamos tentar desfrutar a família, vamos tentar desfrutar o trabalho, de uma maneira geral. Não pergunte mais qual é o significado da vida, porque não existe. Isso só vai te levar a ficar pensando se você deve se matar agora ou esperar a morte cheio de medo. E náusea e desespero é a única resposta para a vida, é o que os humanistas seculares falaram. Você conhece alguém mais assim, no meio da escuridão do que Nietzsche? Você consegue ter uma esperança no que ele, a maneira com que a sua grande mente a olhar para a vida viu? É assim todos eles que a gente pode mencionar. Então, apenas desfrute do trabalho. Mas o filósofo, como eu disse, esse filósofo, ele não vai deixar você vir com essas respostas fáceis. Ele vai dizer o quê? Desfrutar do trabalho? Desfrutar da criança? Não. Espera aí, você é um humanista secular, você tem que pensar nisso um pouco mais profundo. Não seja tão tacanho em seu pensamento. Ele diz: todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Ou seja, nunca chega uma hora que os olhos falam: vi todas as belezas, agora meu coração está em paz. Você acha que ver beleza vai te dar paz? O coração nunca descansa por você ver a próxima praia, a próxima montanha, a próxima viagem. Você acha que vai encontrar paz? Você acha que os seus olhos finalmente vão dizer: satisfeito, finalmente vi a última paisagem que trouxe paz ao meu coração, agora eu estou em paz, finalmente encontrei. Você acredita nisso? Você acredita que seus olhos vão finalmente vão achar a última paisagem? Que sua boca vai achar o último sabor? Que seu nariz vai cheirar o último cheiro, que vai dizer: isso que é para isso que minha alma foi feita, para esse cheiro. Agora eu tenho paz, porque eu encontrei esse cheiro final, essa visão final, a música final. Essa música que estava faltando. Para o meu coração ter paz, eu precisava que meus ouvidos ouvissem essa música. Você acha que existe? O salmista está dizendo: não existe. Você acha que você vai pegar isso e vai ter um pouquinho de paz? Você é um tolo. No versículo 12, 16, ele diz: eu era rei de Jerusalém, dediquei-me, eu vi tudo, eu realizei tudo. Depois a gente vai ver com calma tudo que ele realizou. Eu tive todo o prazer que eu queria, eu tinha toda a realização que eu queria, e tudo foi como correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? O que ele está querendo dizer é que é a maior futilidade você achar que alguma coisa que você realizar vai fazer diferença. É como correr atrás do vento. Você nunca pega o vento, você nunca alcança. É como o pote de ouro no fim do arco-íris. Você nunca chega lá, você nunca alcança. Aqui está o ponto dele. Há um ótimo lugar onde C.S. Lewis está falando a respeito disso no ensaio. Ele diz assim: tudo o que temos é a vida debaixo do sol. O que significa que realmente eu não sei de qualquer sentido para a vida. Nós não fomos colocados aqui com nenhum propósito. Nós estamos lá, em pé, metaforicamente, na Rua da Carioca, sem saber qual é a razão de estarmos lá. Somos o resultado de uma colisão acidental de moléculas. Não existe uma alma de verdade. Quando a gente fala de alma, é só processos bioquímicos no nosso cérebro. Não é só a interação disso com o ambiente. Então, tudo bem. E C.S. Lewis escreve um ensaio a respeito disso. Um outro ganhador do prêmio Pulitzer, Jacques Monod, ele é um biólogo, francês, famoso, morreu em 76, e ele ganhou o prêmio de fisiologia e medicina em 1965 pelas grandes descobertas na genética de enzimas de vírus que ele fez, que hoje ajudam a identificar vírus, combater vírus. Se deve muito a ele. Ele diz: a vida é como estar em Monte Carlo, no cassino. Tudo em nossa vida não faz nenhum sentido. Não é? Ele diz: fomos acidentalmente criados por um universo que não tem nenhum propósito para nós. Estar consciente do fato de que nós somos acidentes deixa claro que nossas vidas não significam nada. Você vê as maiores mentes, uma após outra, desfilando diante de nós. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: nós só somos germes diferentes do coronavírus. Nós podíamos ser o coronavírus, mas por acaso a gente é ser humano. Isso é tudo por acaso.
A nossa diferença entre nós e o coronavírus é nenhuma. Que diferença há entre o coronavírus nos matar ou não? Nenhuma. Só vencer o organismo que era mais adaptado. Se o coronavírus matar todos os seres humanos, uma coisa nem ruim nem boa aconteceu. Simplesmente é o curso das coisas. Um organismo melhor adaptado eliminou o organismo menos adaptado. Não façam drama. Não façam disso um drama, não há drama nenhum. Se o humanismo secular é verdade, um dia um vírus vai ficar com tudo. E por que os homens tinham que ficar com tudo? Nós somos o Ocidente, o coronavírus também é. Nós não significamos nada e ele também não. Não faz diferença para a Terra, nem para a existência, nem para nada. Quem no final sobrevive. É óbvio que tudo dentro de nós, e o autor de Eclesiastes vai mostrar isso, grita o oposto, mas a pessoa não pode abraçar o humanismo secular só onde ela quer. Ela tem que ser honesta. Ela tem que ir em frente e abraçar o desespero. E não fingir que ele vai trazer alguma paz. Ou fingir que misturar o humanismo secular com o evangelho vai melhorar o evangelho ou fazer dele algo que possa dar paz. Você não coloca algo assim junto com outra coisa, algo que ela faz exatamente o oposto, achando que ela vai dar alguma coisa. Então C.S. Lewis diz assim, a resposta é abraçar as crianças, ajudar os velhinhos, escutar uma música, se apaixonar por uma menina ou por um menino, você acha? E C.S. Lewis diz assim, o único problema com isso é que é uma filosofia que diz que a única maneira que você pode possivelmente aproveitar a tua vida é parar de pensar. Se você acredita no humanismo secular, o próprio humanismo secular vai dizer, a única maneira de você aproveitar a vida é você parar de pensar, porque se você pensar, não vai dar para aproveitar. Ou você pensa ou aproveita. É o que o Bertrand Russell falou, as pessoas só não estão mais desesperadas porque elas pensam pouco. Então C.S. Lewis diz assim, é basicamente a abordagem do avestruz, que o humanismo secular, que diz que você, já que o mundo não faz sentido, você deve só tentar aproveitar o momento, ele diz, a abordagem do avestruz. Ele enfia a cabeça na terra e finge que está tudo, o perigo passou. É por isso que o grande pensador, o grande filósofo, em Eclesiastes está dizendo, tudo é nada, é fútil, você está vendo? Então C.S. Lewis, nesse pequeno ensaio, diz, eu estou começando a me apaixonar por uma menina. Você diz que isso, então, já que seria a solução, já que a vida não tem sentido, tudo bem. Mas, em seguida, ocasionalmente, eu não paro de pensar. Não é? Porque eu não quero ser um ser que para de pensar. Então, me ocorre que tal coisa como amor por essa menina não existe. Isso é só a maneira com que uma química no meu cérebro, de maneira irracional, está funcionando. Não existe o que eu chamo de amor. Realmente. Isso me faz lembrar que essa coisa que eu estou sentindo por ela é apenas uma fosforescência psíquica e química decorrente dos meus genes. Não existe nenhum amor por ela. É só uma reação química que está me enganando, fazendo eu acreditar em algo que não existe. Ele diz, ou eu estou lendo um livro e eu estou começando a me sentir nobre, me sentir bem com a leitura daquele livro. E eu amo o livro que estou lendo, e eu estou começando a ter sentimentos nobres, então eu começo a pensar e eu percebo que se a vida é só sob o sol, e isso é tudo que existe, o que eu considero pensamentos não existem. Porque basicamente são apenas um campo de trocas eletroquímicas que acontecem no meu cérebro, por acaso. Eu chamo isso de pensamento e acho que ele pode ser nobre, mas uma simples troca química não pode ser nobre ou não nobre. Se o meu pensamento é matar alguém ou abraçar alguém, esse pensamento não é mais nobre que o outro, porque um reações químicas e o outro também é reação química. Você não pode chamar reação química de uma coisa nobre ou não nobre, é só uma reação química. E eu abraço uma criança, que é o que você disse que eu devia fazer, já que o mundo não faz sentido. E eu começo a perceber que a criança é apenas uma colisão acidental de moléculas. Eu acho que criança é precioso, mas não há nada de precioso na criança. Ela é apenas uma colisão acidental de moléculas, e meus sentimentos por ela também é só uma reação química. Dentro dos meus nervos, não existe uma coisa como o meu amor por aquela criança. E nem aquela criança é alguma coisa além de uma reação, de uma colisão acidental de moléculas. E quando eu ouço uma boa música, você disse que eu tinha que escutar boas músicas então para aproveitar, mas eu percebo finalmente que qualquer distinção entre a beleza e a feiura é só a química do meu cérebro me enganando. Não existe música bonita e música feia.
Na verdade, é só uma bioquímica acidental que fez eu achar isso bom e fez eu achar aquilo ruim. Mas, na verdade, aquilo não é bom, não é bonito, porque beleza não existe. E nem aquilo lá é feio, porque escutar a Quinta Sinfonia de Beethoven e os sapos coachando lá é a mesma coisa. Você só acha que é diferente porque o teu cérebro está te enganando, dizendo que aquilo é melhor do que aquilo, mas, na verdade, não há diferença entre uma coisa e a outra. E a ideia de que alguma coisa é nobre, boa, e outra coisa é feia, é apenas a projeção dessas categorias em um universo sem sentido. Como é que alguma coisa vai ser boa ou feia num universo que não tem sentido? E, portanto, a única razão pela qual eu gosto dessa música é apenas porque o meu sistema nervoso, condicionados por processos bioquímicos, fez eu achar aquilo bonito, mas aquilo não é bonito, porque, na verdade, nem a beleza existe, mas o meu processo bioquímico no meu cérebro está criando uma ilusão para mim. Não há nenhuma diferença entre a cacofonia dos sapos e a música, e não há nenhuma diferença entre o ruído e a música. Então, C.S. Lewis finalmente diz: a única maneira que eu posso apreciar a música é parar de pensar. A única maneira que eu posso abraçar uma criança e me divertir é se eu continuamente me esquecer e fugir da realidade. Se esta vida é tudo que existe, se é tudo sob o sol, se o humanismo secular é a verdade, a alma é só a química funcionando e como ela funciona. É só como o cérebro age bioquimicamente. Não há nada, não há eternidade. E se não há mais nada, mas apenas a vida debaixo do sol. Em outras palavras, como eu posso abraçar uma criança e você fala que eu devo aproveitar a vida assim, quando na realidade a minha mente diz que essa criança não é nada, que ela não significa nada, que ela não é diferença de uma cobra, ela não é diferente de uma pedra, ela não é diferente de um sapo. Por acaso, ela é uma criança, mas ela poderia ser qualquer uma dessas coisas. Como eu posso desfrutar de um poema quando a realidade continua a sempre me dizer para mim que tudo isso não tem nenhum sentido? Aquele poema de amor, amor não existe, amor é só uma reação aleatória química. Agora, o que um poema de amor significa, então? Não significa nada. O hedonismo não é uma tentativa se você pode realmente, só é uma tentativa se você pode realmente matar a sua racionalidade, o seu pensamento. Você vê, quando acusam alguém, um cristão, de alguém que não pensa, é porque as pessoas não estão pensando. Elas param de pensar muito cedo. Em seguida, a terceira e resposta final, para nós terminarmos hoje, nós dizemos que há o humanismo que diz: olha, eu estou aqui para fazer do mundo um lugar melhor. Então, já que todas essas respostas são nulas por causa da própria realidade, eu estou aqui para, se eu me divertir, se eu pensar muito, eu não consigo me divertir. Bertrand Russell disse que então, as pessoas não estavam mais desesperadas porque elas se divertiam sem pensar. E porque elas são pessoas que não pensam, elas conseguem não se desesperar sem perceber o abismo que está logo na frente. E se realmente os meus olhos nunca vão se fartar, eu nunca vou ver a imagem final, a paisagem que vai me trazer paz, alegria e descanso. Eu nunca vou ouvir a música que finalmente vai me trazer isso. Eu nunca vou ouvir, ver, cheirar ou sentir nada que vai fazer diferença nenhuma para a minha existência, para o desespero final. Então, em último lugar, eu vou tentar trazer significado para a vida. Como eu disse, é isso que Camus, Sartre costumavam dizer. Não é? Eles disseram: é verdade, a vida não faz nenhum sentido. É verdade, é só um desespero. É verdade, nós podemos nos suicidar agora e isso não faz diferença nenhuma, porque uma vida sem sentido, se acabar agora, se acabar amanhã, não faz a menor diferença. Mas a minha vida não tem sentido, mas eu vou tentar. Gente como Camus diz, aqueles que vão abraçar a revolta e não o suicídio. Eu vou inventar uma existência. Eu vou inventar um significado para mim, eu vou definir, eu vou dizer que a vida significa nada, mesmo sabendo que ela não significa. Eu vou ser um existencialista assim, mesmo que o mundo vá ganhar no final, mesmo que tudo vai dar em nada, mesmo que nada dá em nada, mesmo que a gente não faça nenhuma diferença, mesmo que tudo vai acabar no mesmo caos,
e eu não estou com a ilusão de que eu vou melhorar o mundo, a vida, as coisas, e que nada muda, tudo é nada, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, como Salomão está dizendo. Eu vou trabalhar ainda assim pela justiça, eu vou tentar derrotar as coisas ruins. Então, um grupo interessante de pessoas nos anos 50, 60, 70 escreveu um monte de filosofia a respeito disso, né? E que a gente leu e forma o pensamento de muitas pessoas que não leram eles. E eu acho que talvez esse seja um dos maiores dramas do humanismo secular, porque as pessoas hoje elas vivem sobre as filosofias e as ideias de vida que o humanismo secular propõe. Só que elas conhecem nada do resultado para as pessoas que pensaram essas coisas, para as pessoas que pensaram as bases da nossa cultura, da nossa sociedade, as bases de como a gente olha para a vida, para a psique humana. Não é? Então ele está dizendo, a vida é cruel e sem sentido, mas eu não vou ser cruel e sem sentido. Só que um pensador, como eu disse, o autor, o pensador de Eclesiastes, o filósofo, ele sabe as respostas, ele já sabia que você ia chegar nessa, ele já sabia em todas as que você vai chegar, e todas elas não fazem sentido nenhum, é por isso que ele disse que não tinha sentido, ele já tinha pensado em todas as respostas. Não é? Então a pessoa diz assim, olha, essa vida não tem sentido, mas eu vou tentar fazer algo que produza justiça. Isso faz algum sentido? Então um homem chamado R.D. Lang, Ronald David Lang, né, morreu em 89, era um psiquiatra famoso, importante, né, e junto com alguns pensadores propõe muito do que é dito hoje a respeito da alma e como você tratar da alma, como eles veem a alma. Eles não veem a alma como a Bíblia diz, né? A alma, a maneira como a matéria está funcionando dentro da gente. Ele diz, isso significa que como a vida, a realidade era cruel e sem sentido, se eu estava indo para viver uma vida de compaixão humana, eu tinha que estar fora de contato com a realidade. E, portanto, por definição, os seres humanos são loucos, são malucos. Ou seja, ele diz o seguinte, a vida não faz sentido. Se eu tentar viver ela com sentido, eu sou maluco. Eu estou desconectado da realidade. É isso que maluco é. Maluco é alguém que não está conectado com a realidade. Há um filme de Woody Allen muito bom, chamado A Era do Rádio. Era do rádio. Tem um menininho no filme que ele vai para a escola e começa a ensinar essas coisas a ele, que um dia o sol vai expandir, tal. Ele deve ter uns 10 anos, o garoto. E o garoto fica impressionado com aquilo, diz, caramba, agora eu entendi tudo sobre a vida no filme. Entendi, ele vai para casa e ele diz para a mãe, é só saber que o sol vai se expandir, a terra vai acabar, tudo vai acabar um dia, tudo vai acabar, todos os animais, a terra toda vai acabar, todos nós vamos acabar. Agora eu entendi, mãe, a vida. O menininho no filme A Era do Rádio. Eu entendi, então, que não importa o que a gente faça, não existe coisa de fazer certo. Mamãe, não tem esse negócio da senhora falar que eu estou errado em fazer aquilo está errado. A gente pode fazer qualquer coisa. Tudo vai acabar, a terra vai ser engolida pelo sol, a vida não tem nenhum sentido. Eu aprendi isso lá na escola, mãe. E o garoto começa a ficar obcecado com isso. A mãe leva o garoto para um analista, não é? E ele conversa com o cara lá, e conversa, o cara diz assim, não, você está certo. Você vê o drama. O cara que está cuidando do garoto não pode dizer que isso não é verdade, porque isso é a base daquilo que ele ensina. O garotinho só chegou à conclusão, o garotinho era mais esperto que os outros garotinhos. Em vez de ele simplesmente aprender aquilo na escola e continuar vivendo, ele começou a pensar e chegar a conclusões. Aí ele fala para o garotinho, você está certo, mas se você ficar agindo assim, se você ficar falando essas coisas, as pessoas vão achar que você é maluco. As pessoas vão achar que você tem distúrbio. As pessoas vão achar que você é louco. Você não pode falar isso. Você tem que esquecer isso. Você tem que continuar vivendo como se isso não fosse verdade. É isso que esse Ronald David Lang, ele é junto com Foucault, por exemplo, alguém importante da formação do pensamento que nós temos hoje. E ele diz isso, olha... Isso significa que, como a vida, a realidade é cruel e sem sentido, se eu estou indo para tentar viver uma vida de compaixão humana, eu tenho que estar fora de contato com a realidade, que é cruel e sem sentido. E, portanto, por definição, os seres humanos são loucos. Camus diz, então, eu vou viver uma vida autêntica, mesmo que isso seja um absurdo. Porque é um absurdo.
E então você tem a náusea, a revolta, você tem todas essas obras. O Homem Revoltado é uma obra dele. Você vê todos os grandes autores existencialistas vão chegar a isso. Você vai ter que viver uma vida desconectada com a realidade, louca, porque senão como é que você vai viver de uma maneira que você tenha algum mínimo significado? Então há uma obra existencialista que é baseada na obra de Cervantes, que é Dom Quixote de La Mancha, e a obra é chamada O Homem de La Mancha. Ele está falando exatamente como você pode viver no humanismo secular. Você tem que ser louco mesmo. Porque o que acontece nessa obra? Ele percebeu, o Dom Quixote, que não existia cavaleiro, não existia nobreza, que tudo aquilo era só livro, que aquelas coisas de cavaleiro. Essa é uma obra encenada na Broadway, que é baseada, assim, eles estão na cadeia, e Cervantes está na cadeia, que é o autor de Dom Quixote de La Mancha. Nessa obra aqui, é uma obra dentro da obra. Eles querem mostrar como Cervantes fez a obra, assim, né, na peça. Então ele está na cadeia, e eles vão encenar uma peça na cadeia, e é isso que está acontecendo. Dom Quixote ele descobre que não há cavaleiro, não há cavaleiro da Távola Redonda, não existe rei Arthur, isso não existe. Mas ele resolve o seguinte: não existe, mas eu vou viver como se existisse. Ele está fazendo aquilo que o Leng disse que quando você fala que vai viver uma vida que está desconectada com a realidade, porque isso é melhor. Então, a obra é sobre isso. Ele diz: eu vou viver como se cavaleiros existisse, como se nobreza existisse, como se nós pudéssemos salvar a princesa dos dragões. E ele começa a viver assim. Todo mundo acha o quê? Que Dom Quixote é um louco, porque na verdade ele é. Porque não existe nada daquilo, ele vive num mundo de fantasia, mas ele achou que a fantasia era tão melhor que a realidade, ter nobreza, a ser um cavaleiro, queria viver como se isso existisse sem existir. Essa obra está falando a mesma coisa do que esses autores, de uma maneira mais grave, estão dizendo: você é um louco. Então, o debate em torno do homem, por todos os diferentes personagens lá, é que conforme ele começa a viver uma vida como se houvesse cavaleiros, como se houvesse a nobreza, todo mundo quer pensar: esse cara é louco? Por que esse cara está fazendo assim? Por que ele está agindo dessa forma? E o único problema é que o autor de Eclesiastes não deixa nem a loucura ficar em paz. Porque ele diz assim: esse cara vai agir de uma maneira nobre, mesmo sabendo que o mundo é sem sentido e maluco. Mas como é que ele chegou à conclusão de que o mundo não tem sentido e é maluco? Porque se o universo não tem sentido, como é que ele, que faz parte do universo, ia saber que o universo não tem sentido? Como é que ele sabe o que é nobre? Como é que ele sabe o que é justo? Como é que ele sabe o que é bom? Ele não pode saber racionalmente essas coisas. Isso não faz nenhum sentido. Aquilo que ele chama de nobre é apenas a maneira com que a eletroquímica do cérebro dele funcionou. Não existe isso. Ele só ao tentar ser nobre, não está pensando. E ele diz assim no versículo 17 e 18: assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura. Eu também tentei entender a sensatez, mas eu aprendi que isso também é correr atrás do vento. Você fingir que vai viver uma vida nobre num mundo que não faz sentido, abraçar a loucura, é também inútil. Pois quanto maior a sabedoria, maior é o sofrimento. Você vê que, na verdade, Bertrand Russell estava atrasado. Bertrand Russell disse: quanto mais você souber, mais desesperador. Quando você vê mais essas maiores mentes da cultura ocidental, como a gente estava mencionando, Camus, Sartre, Russell, e podíamos mencionar tantos, todos eles ficam mais desesperados e não menos, mais sem paz e não menos. E o autor de Eclesiastes diz: assim eu me esforcei para compreender a sabedoria como a loucura e a insensatez, mas eu aprendi que isso também é correr atrás do vento, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior é o nosso desgosto. Então você sabe o que ele diz: eu tentei a sabedoria e eu tentei também a loucura. Eu tentei ser o Dom Quixote de La Mancha e vi que as duas coisas são a maior idiotice, correr atrás do vento.
Eu não tentei ser louco como uma brincadeira, brincando de ser um animal, mas como um estudo intencional, de saber isso vai fazer diferença. Vai fazer alguma diferença? Ele diz, não faz diferença nenhuma, não traz nenhum significado para mim, não trouxe nenhuma paz, não traz nada, não há nenhum caminho, tudo leva ao desespero. Então, você vê o que o filósofo está dizendo, não há linha de fundo, todos os becos são sem saídas. Você só está indo por um caminho, você ainda tem alguma esperança porque você não é esperto o suficiente como os maiores pensadores que chegaram no final do caminho. Mas quando você chegar, você vai ver que é um beco sem saída. Não existe nenhum beco que tenha saída. Não há saída para a nossa vida. Não há saída para a nossa existência. Todos os becos, não há nada. Se só existe a vida que John Lennon estava cantando naquela música, que parecia ter uma melodia bonita, você vai ter que admitir a tua origem é insignificante, o fim é insignificante e a tua vida é insignificante. Se isso é um problema para a sua autoestima, é um problema seu, né? Você queria a realidade, e a realidade é essa. A sua vida é insignificante, a vida das pessoas que você conhece é insignificante, a vida das crianças é insignificante, tudo é insignificante, porque a nossa existência, ela tem origem insignificante, ela termina de maneira insignificante, e tudo que acontece no meio dela é insignificante. Você pode não achar o autor de Eclesiastes uma pessoa muito doce, ele só quer que você enfrente a realidade. Como eu disse, Eclesiastes, antes de dar as respostas, ele tem respostas, mas a Bíblia inteira é um livro de respostas. Ele só está fazendo o mundo. Você acha que o mundo pensou muito e por isso ele não acredita nas respostas? Não, é porque ele pensou pouco. Então as pessoas pensam que os cristãos são ingênuos. As pessoas às vezes pensam que quando nós estamos falando a respeito da verdade de Deus e do humanismo secular, é porque nós somos pessoas ingênuas. É porque nós não pensamos, é porque nós pensamos pouco. Mas a verdade é totalmente oposta. Todos os becos que nos apontam, nós sabemos, todas as estradas, nós sabemos que elas não têm, são becos sem saída. Percorrer uma rua que você sabe que não tem saída, quanto mais você percorre, mais tolo você é, não é? Ou a vida acima do sol, e há um sentido, ou nenhuma das abordagens vai funcionar. Não há nenhuma paz no final de nenhum caminho. Não há nenhum senso de importância. Ninguém vai chegar no fim tendo feito diferença nenhuma. Enfrente isso. Enfrente essa realidade. E então o autor de Eclesiastes vai nos empurrar. Nós estamos no final do primeiro capítulo e ele vai para o 2, ele vai para o 3, ele vai nos empurrar. Ele vai deixar você sem ar. Você acha que a gente não pensa? Ele está dizendo, não, o problema é que você não pensa. E talvez você não goste do que esse professor de filosofia tão sábio está fazendo, mas esse é o trabalho dele. Demolir suas mentiras, as mentiras do humanismo secular. Talvez você pense que ele é extremo, mas bons professores que estão ensinando a adultos são assim. Não é? Agora, a resposta real que Eclesiastes realmente aponta não se encontra no livro de Eclesiastes. Não é? Esse não é o seu trabalho, esse é o trabalho de toda a Bíblia. Não é? Ele desmonta todas as outras respostas. E a resposta é encontrada, por exemplo, entre tantos lugares, em João 1,14, que diz que João 1, de 1 a 14, que vai falar sobre o Logos, a razão. O 42, lá que o computador, supercomputador, das galáxias diz que era a resposta. Então, se você começar com Tales de Mileto, todos estão procurando a resposta, o Logos da vida. Qual é a resposta que vai fazer tudo fazer sentido? Qual é a resposta que vai fazer eu não ficar em pé na Rua da Carioca sem saber o que eu estou fazendo lá? Qual é a resposta que faz a minha vida ter alguma razão? Essa é a discussão filosófica do primeiro, do pai da filosofia e de todos os filósofos depois. E tudo que eles queriam encontrar era isso, era o Logos. E João, você pode voltar a Heráclito, né? E João diz, o verbo virou gente, o Logos, o que todo mundo estava procurando com suas mentes, o que os grandes desistiram. Você vai ver que, se a gente olhar, se quiser, desde dos primeiros filósofos até chegar
aos estoicos e epicureus, que vai abraçar o quê? O hedonismo ou o equilíbrio, porque eles já chegaram à conclusão de que não existe, não acham logos, a mente humana não vai achar, os maiores filósofos batem num beco sem saída, por mais que eles se esforcem. Então, a resposta vem. Quando você chega na casa de alguém e a pessoa está tentando fazer uma coisa com uma máquina lá, que ele não entende dela. Ele está tentando fazer pipoca na churrasqueira, sabe? Joga milho de pipoca em cima do carvão, e você chega na casa da pessoa e a pessoa diz: esse negócio de fazer pipoca é horrível, a pipoca queima, não sai nada direito. Você vai dizer assim: meu amigo, mas você é uma churrasqueira, você não faz pipoca não, você está estragando milho, está estragando troço. O problema não está nem no milho nem na churrasqueira, o problema é que a churrasqueira não foi feita para fazer pipoca. Se você não sabe para que serve algo, tudo que você faz não funciona. Você não está usando de acordo com o logos, o logos da churrasqueira. O logos da churrasqueira é fazer churrasco. O logos da pipoqueira é fazer pipoca. Se você não descobre o logos de uma coisa, por melhor que ela seja, você usa aquilo de uma maneira destrutiva. E, bem, os filósofos gregos dizem... a verdade é que quando uma coisa é construída, ela tem um propósito. Se você não acha o propósito, você nunca vai saber como aquilo pode ser usado. E é por isso que toda a filosofia é a busca disso. É a busca do que faz o universo, universo. É o que pega toda a diversidade e une, e faz um universo. Nós precisamos ter isso, porque nada está fazendo sentido. Tudo está dando em becos sem saídas e desespero. E se nós pudéssemos encontrar o que faz o universo, universo, então nossas vidas mudariam radicalmente. E várias escolas de filosofia surgiram por causa disso. E eles queriam achar no final a adoráquia, que é a sensação de falta de ansiedade, descanso e paz. Nós vamos ver, depois que todos os filósofos tentaram isso, o que os caras já sem recursos, que estão discutindo com o apóstolo Paulo, propuseram. Mas eles não conseguem encontrar esse lugar, porque eles chegam à conclusão: não existe nenhum logos na vida. Eles são existencialistas antigos. Não existe, a gente não vai achar nunca. Porque aprove Deus que pela sabedoria do homem, o homem não encontrar as razões pelas quais ele existe. É por isso que toda busca abaixo do sol, elas acabam em becos sem saídas, e o autor de Eclesiastes vai levar a gente a todas elas, e não vai deixar nenhuma delas sem ser desconstruída, até você compreender que o humanismo secular não pode ajudar, porque ele não tem nenhuma relação, ele não tem nenhuma condição de chegar ao logos da vida, ele não tem nenhuma resposta. E é por isso que Bertrand Russell, Sartre, Camus, todos chegam a ponto de desespero e falar sobre o que? Revolta. Mas quando você vai averiguar, até essa resposta desesperadora, ela também não faz sentido. É correr atrás do vento, porque o logos não é uma coisa abstrata, não é um teorema, e não tem como ser achado debaixo do sol. É por isso que a Bíblia diz que se você anda segundo o conselho dos ímpios, das mentes que pensam só debaixo do sol, você não pode chegar a lugar nenhum. Você vai ser como uma palha que o vento espalha. Vai te levar para lá amanhã, vai te levar para lá amanhã, outro pensamento vai te levar para lá, mas todos os lugares onde te levar, vai ser beco sem saída. Mas há um outro tipo de gente, de homens, aqueles que têm seu prazer na lei do Senhor, e nela chegaram ao limite, ao esgotamento da mente humana. Eles sabem que o máximo da mente humana dá em desespero, e quanto mais profundo você for, mais desesperador será, e não menos. Será menos se você pensa menos, não se você pensa mais.
E é por isso que esses homens, eles têm suas raízes naquele rio. E é por isso que eles ficam verdes. E é por isso que eles dão frutos. E é por isso que lá o ímpio, o que anda segundo o conselho dos ímpios, o resultado do humanismo secular é aquele montão de palha que o vento espalha. Não há nenhuma utilidade para aquela palha, não há propósito. O vento leva para lá, o vento leva para cá, ela é espalhada, esquecida, enterrada, enfim. Só essas duas opções. Não há um caminho no meio. Não há nada entre esses dois caminhos que possam se encontrar. Há a palha sem vida e a árvore com as suas raízes. Nós vamos nos aprofundar tanto em Eclesiastes, naquilo que a palha é e naquilo que aquela árvore com suas raízes naquele rio é. E as perguntas desesperadoras e que te deixam acuados em Eclesiastes te mostram um Cristo e um Logos que grande parte dos cristãos hoje não conseguem mais ver. Eles estão no mesmo caminho desesperador, eles não pensam muito no que o humanismo secular propõe e eles não conhecem o Evangelho de fato. Como não existe esse caminho do meio, eles também são palhas que o vento vai espalhar, até que eles se tornem uma árvore e não a palha. Mas não há nada na palha que possa acrescentar àquela árvore. A árvore não pode ser nutrida, melhorada por aquela palha. E a palha também não pode receber vida, porque ela não tem raiz, não está ligada a nada. Não há nada da vida que possa chegar a ela, até que algo miraculoso seja feito. Ela vai continuar sendo palha mesmo. E a árvore vai para sempre ter suas raízes mergulhadas, da onde ela tira a nutrição, a razão, a paz, de tal maneira que ela dá fruto, mesmo em tempos difíceis. E então, finalmente, nós vamos poder olhar para Eclesiastes 2, que é o mergulho no hedonismo, o mergulho no prazer de todas as formas inimagináveis. E esse professor de filosofia, ele foi um homem que tinha recursos inimagináveis. Ele não pôde só teorizar o que é ter tudo, o que é fazer tudo, o que é explorar as coisas ao máximo. Ele podia, com muito dinheiro, ter o que ninguém quase na história pode. Então ele vai nos ensinar o que o hedonismo pode fazer e como ele nos deixa no mesmo lugar, no final, que há muito pensamento e a sabedoria nos deixou com nada nas mãos, nada para somar, é só vento. Não conseguimos nada para somar aquilo que é a razão da vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado por esta noite. Come to me, you